Boa tarde. Esta exposição, a que demos o nome Por Mares de Tantos Navegados, tem a ver com um projeto que junta associações de artistas alunos dos seminários, o ASP, assim chamada, e que procura, ao longo do ano, reunir com as associadas, neste momento são 11, reunir os membros, ter algumas propostas, e essas propostas têm várias áreas: formação, cultura, espiritualidade, e há um projeto que nasceu no ano da fé, 2014, 13 aliás, promovido pelo Papa Bento XVI e depois continuado pelo Papa Francisco, e a ideia foi, então, muito da matriz da formação dos seminários, sobretudo nas ordens religiosas, aquelas que tinham mais vocação missionária, mas é comum a todos, estava na matriz desta educação a ideia do sair para terras estrangeiras, além-mar, digamos assim, para a missionação. Claro que hoje nós lemos isso já de outra maneira, porque a missão também é a nossa terra, mas muita desta formação que se dava nos seminários tinha esta dimensão. E, passado o tempo colonial, o que é que qual foi a ideia que veio? Ver como, na passagem dos séculos, a fé que os nossos antepassados anunciaram, partilharam, digamos, por essas paragens, que cultura, que espiritualidade, que manifestações, que vida gerou. Então não íamos no fundo, para ter um olhar diferente, que não fosse o olhar de quem vai para acolher, vai para partilhar, vai para se alegrar com a vida que a fé suscitou noutras paragens. E levámos sempre alguma coisa para partilhar, do ponto de vista monetário, ajudando projetos. Isto começou em 14, foi lançada a ideia em 13, mas depois o primeiro projeto foi em 14. Não sei se quer dizer alguma coisa. 2014 que se iniciou com esta primeira iniciativa de ir ao encontro dos povos, ou do povo de Cabo Verde. Foi a primeira iniciativa. Mobilizámos muita gente que foi contribuindo com bens, com equipamentos, medicamentos e dinheiro, e portanto fomos ao encontro, passando essa ponte exatamente que nos uniu, do povo de Cabo Verde, no sentido de partilhar, no sentido de conviver e de vermos como é que a fé e a divulgação, enfim, a missionação se espelhou ao longo dos séculos até hoje, e portanto também para sairmos de lá mais enriquecidos com a afirmação que fazem nas suas vidas, no cotidiano, da verdadeira fé e do amor e da solidariedade cristã. Em cada projeto fomos à procura de alguém que conhecesse bem o terreno por onde iríamos passar e que nos ajudasse a percorrer e a fazer o itinerário. No caso de Cabo Verde, foi um antigo aluno do seminário de Leiria, que era de origem cabo-verdiana, o Sr. Martinho Nunes, da ilha de São Nicolau. E depois lá, com o Eutrópio, que também passou pelo seminário de São de Leiria e que foi durante muitos anos o secretário da Assembleia da República de Cabo Verde. Depois em conjugação também com os bispos das duas dioceses, principalmente o Dom Hildo, de São Vicente, e também com o bispo de Hildo, agora cardeal. Hildo e o de Santiago. Arlindo, sim. E com eles foi assim que íamos construindo os itinerários e o programa de cada um dos projetos em cada um dos países. Quando a nossa chegada a Cabo Verde, fomos surpreendidos com este cartaz de boas-vindas, de recepção, portanto, ao ASP, nesta primeira iniciativa. Depois temos várias fotografias e imagens da nossa estadia e da convivência com o povo de Cabo Verde. O Presidente da Assembleia
popular de Cabo Verde que frequentou o Seminário Cristão de Leiria, depois na Cidade Velha, acompanhados do Parque, se não estou em erro, da Ministra da Cultura. E, portanto, entretanto, vão já aparecendo pessoas de cabo-verdianos, portanto, uma outra imagem onde aparece o mesmo secretário da Assembleia Popular, o Martinho Nunes, natural da Ilha de São Nicolau, recentemente falecido este verão, infelizmente, que era um exímio tocador de viola e de cantador de mornas e coladeiras cabo-verdianos. Enfim, imagens onde vão aparecendo, portanto, muitos dos que nos acompanharam nesta ida a Cabo Verde. Partilha em convívio iniciativas com a população cabo-verdiana. Foi uma conferência do Padre Luciano Guerra. Exato, numa conferência do antigo reitor do Santuário, Dr. Luciano Guerra. E visitar projetos de construção. Uma visita, portanto, a projetos que estavam em construção e que nós também fomos apoiando. Essa é uma foto em que tiramos na Casa Episcopal com o Dom na Ilha de Ildo, Mindelo. Mindelo, portanto, Ilha de São Vicente, cidade do Mindelo, com o Padre Luciano Guerra ao centro e o Dom Ildo de um lado e o Nunes do outro. E o grupo, todo o grupo participou. Depois aqui na casa, na obra dos padres espiritanos e também, portanto, o nosso grupo. E aqui também. Que é a nossa guia, ali ao meio está a nossa guia toda colorida, com uma vesta e que tinha, pronto, que contou muito da vida e da história das vivências de Cabo Verde. Portanto, estas obras e imagens que estamos a ver, portanto, situam-se na ilha de São Vicente, mas, entretanto, além desta ilha, estivemos na ilha de Santiago e fomos também visitar obras na ilha de Santo Antão, onde estivemos com o pároco local, que nos manifestou algumas necessidades e que nós depois também, na medida do possível, satisfizemos. Conhecendo a realidade que vive e as dificuldades que vive o povo da Guiné-Bissau, tomámos a iniciativa de visitar também, de conviver e partilhar com eles. Dada a extensão das pessoas que estavam interessadas, tivemos de organizar dois grupos. O primeiro grupo foi em janeiro de 2016 e o segundo grupo foi, se não estou em erro, em março do mesmo ano, 2016. Sim. E aqui estas fotos, de facto, refere-se ao primeiro grupo. E foi uma viagem muito diversificada, porque aparentemente parece um pequeno país, mas tem uma riqueza muito grande. Desde a parte continental, andámos em duas dioceses, que foi a diocese de Bafatá e a diocese de Bissau, mas depois tem as ilhas Bijagós. Aqui, estas imagens. Essa imagem é quando estávamos para embarcar para Bijagós, para a Ilha de Orango, que é são 90 ilhas, que é um arquipélago com 90 ilhas, coisa impressionante. Aqui é no Saltinho, uma ponte famosa na altura da guerra colonial, aí dessas quedas de água. E depois, esta imagem somos nós que vinhamos de uma celebração ecuménica com o Bispo de Zílio, que já faleceu no tempo do Covid. Em Bafatá. Aquela imagem parece Cacheu. E aqui é Cacheu, sim. Foi a primeira capital e onde está um forte nosso que é construído pelos nossos antepassados. E a realidade desses povos é mais complexa. São muitas etnias, mas há uma convivência, sendo os cristãos um menor número, uma percentagem relativamente pequena, há depois uma relação muito saudável. E Dom Pedro Zílio fez em janeiro, foi quando nós lá estivemos, fez uma
uma tarde de oração ecuménica com a participação de todos os intervenientes, das líderes das diversas comunidades, muito rica. Foi dos momentos em que guardamos com mais interesse e é essa precisamente, aí está. Onde ele apresentava o nosso grupo à Assembleia que lá estava. Nesta fotografia, eu não estava neste grupo, mas tanto quanto me recordo, penso que era o régulo da ilha de Orango, se não estou em erro. Sim, é na ilha de Orango. Era o Soba, não era o que se chamava? Soba. Soba, sim. E isto foi a recepção que eles nos fizeram lá na ilha, com danças e cantares típicos da mais interessante que é. sua ilha. E depois a pessoa que serviu de contacto neste segundo grupo foi este José Luís Ponte, que no primeiro grupo foi e teve, no segundo não pôde ir porque, portanto, teve um acidente e ficou, digamos, com lesões nas pernas que não lhe permitiam ir. Aqui há alguns objetos tradicionais deles. Aqui foi a chegada ao aeroporto, em que esta carrinha iria levar-nos, que éramos 19, e cada um levava 2 malas, por isso podem imaginar a logística desta carrinha. Nós, em São Tomé e Príncipe, servimos-nos, ou pedimos, sobretudo, a colaboração do Bispo, que agora já é designatário, já não é o mesmo, já está um outro nomeado, o Dom Manuel António, que é natural cá de Portugal, da zona próxima do Douro, lá de cima, e que foi ele que nos ajudou, de alguma maneira, a organizar toda a viagem. E encontramos uma realidade muito jovem, com desejo gente que deseja de saber mais. Há uma história muito interessante. O Estado organizou a educação até ao 9º ano e pensando que depois eles desapareciam do sistema de ensino e depois, quando terminaram esse percurso, apareceram todos para continuar os estudos no 10º ano. Por isso, é uma população muito jovem e que precisa de facto de muito apoio. Nós temos lá bastante suporte para a educação, mas depois não há trabalho suficiente. Por exemplo, gente nova, que a natureza lá dá tudo, portanto eles não têm provavelmente fome, mas então eles, para arranjar alguns cobres, digamos assim, vão apanhar as frutas à floresta e depois vendem à beira da estrada. Esta imagem reflete os brinquedos que ainda hoje servem de tradição e que nós cá também tivemos, portanto, estes carrinhos de madeira que lhe faziam, portanto, a alegria nas descidas, sobretudo nas descidas, que eles colocam-se em cima e escorregam. A população a lavar roupa num ribeiro, um dos serviços que para ganharmos dinheiro. Junto da cidade de Neves, se não estou em erro, na ilha de São Tomé. E depois, vistas gerais da população, aqui penso que já transitamos para... Ainda estamos em São Tomé, portanto, a vida trivial do que se passa, do cotidiano, dia a dia. Aqui foi uma das acompanhantes participantes que fez questão de se colocar a conduzir, infelizmente já falecida também. O Bispo de São Tomé, na altura. Sim, uma imagem profunda da mãe com o filho. Uma jovem mãe. Uma jovem mãe, muito jovem. Isto foi quando tivemos um problema no carro. E então eles iam se aproximando de nós e iam interagindo connosco e íamos tirar umas fotos, porque eles gostam de tirar as fotos e de ver as fotos. Uma das questões que retive na memória foi, já não me recordo o nome daquele sacerdote que nos mencionou que o grande problema de Cabo Verde neste momento
é o alto índice de São Tomé, desculpe, é o alto índice de natalidade. Porquê? Porque as pessoas estudam até ao fim da 4ª classe, depois continuam, querem fazer do secundário e acabam o secundário e não há lugar para as universidades. E depois também muitos destes jovens já têm uma certa repugnância de voltar para as aldeias, para o trabalho do cotidiano e então, enfim, caem em situações de gravidez e é um problema que se põe em São Tomé. Essa é uma comunidade religiosa na Ilha do Príncipe. Olha, tens aqui outra fotografia de lá, da irmã, esta irmã que é aqui natural da Lúcia, da Caranguejeira. Fez formação. Está nas Neves no colégio. Fez formação no colégio das Neves. Nós aqui, houve uma situação interessante, estávamos a questionar como é que funcionava, como é que conseguiam manter, se os pais pagavam, o que é que pagavam, e a irmã explicou que todos pagam. Os que têm dinheiro entregam o valor correspondente estabelecido em dinheiro. Quem não tem dinheiro, nem que seja lenha. Então, quem não tinha dinheiro pagava com lenha, que essa lenha servia para aquecer e fazer as refeições, porque era tudo com lenha. Em São Tomé e Príncipe encontramos também leigos para o desenvolvimento. Estão aí alguns no meio do nosso grupo. No hotel onde ficámos, encontramos. Só voltando um bocadinho atrás, aqui em relação a essa questão de pagarem com lenha, tinha uma dupla finalidade. Por um lado, por eles não acharem que as coisas são gratuitas e caem do céu. E por outro, também para não se sentirem diminuídos pelo facto de não poderem pagar. Então, o facto de dar a lenha, que era o que eles conseguiam apanhar no meio do mato, e ser um meio de pagamento, ajudava também na autoestima dos pais. Pronto, e depois vamos ver alguns espaços já turísticos, trabalhados. Este é um resort. Antiga roça, uma antiga roça. Sim. As bananeiras, que lá é como as nossas silvas aqui, portanto, eles têm algumas 12 qualidades de banana. O cacau, aquele é cacau. Estávamos a provar o cacau. Isto foi já depois. Isto foi no Príncipe. Foi no Príncipe, para lá das Neves, onde acabava a estrada. Neves é São Tomé, ainda é São Tomé. Onde acabava a estrada de Santa Catarina. Então estávamos a provar o cacau, o recheio do cacau. Kumosi weku vali weku tende kuli kwangula chinyama hosi alonda kumunda ikalyonde mbe kumbonga nguluwe. Kumosi weku vali. Nós temos a Diocese de Leiria tem uma missão em Angola, no Sumbe, nas montanhas do Gungo, e por isso foi através do Padre David, que lá está neste momento, que nós organizámos esta visita. Fizemos em 2 grupos, porque não era fácil comportar 22 pessoas, que foi o número que estava inscrito das 2 vezes. Portanto, foi por 2 vezes e a ideia foi acompanhar a missão. Ou seja, a ideia era que nós, durante aqueles dias, segundo o programa que o Padre David tivesse organizado, nós acompanhávamos para onde ele fosse. Ele arranjou depois algum alojamento, também noutros lados, onde ele precisava de ir, e passámos mais de uma semana com ele nas diversas atividades. E os miúdos a gostarem de ver a imagem que a Isabel estava a mostrar. Depois havia lá voluntárias, esta jovem que está nessa primeira jovem da fotografia estava lá a colaborar na missão. Isto foi na viagem a caminho das montanhas do Gungo, onde eles têm a missão. Isto era o nosso almoço, era a hora de almoço, paramos, a meio do caminho, e tínhamos levado o piquenique. E não se esqueçam. Havia uma ação de formação, Bíblia, que competiu a mim. Nós depois percebemos que... Isto foi aqui na Donga? Na Donga, sim. Percebemos que lá acima uma Bíblia custava 10% do ordenado de um professor primário. Então mandámos uma remessa para os catequistas todos, porque a missão tinha
80 e tal comunidades, 60 tinham catequistas e catequistas adjuntos, porque era o número de celebrações que havia ao fim de semana, então nós mandámos uma remessa de Bíblias para lá, para oferecer. Uma imagem do mercado municipal do Sumbre, onde, de alguma forma caótica, tudo se vende, tudo se mistura e onde as pessoas estão de forma mais espontânea possível, de pé, sentados, enfim. Terra batida, por aqui se pode imaginar as dificuldades de acesso e de locomoção, sobretudo nas épocas de mais poeira e das chuvas, não é? Uma imagem de grupo com a população nativa. Um jeep, enfim, em que também nos fazíamos transportar, que chamamos o Cavalo Branco. Ali é na Catedral do Sumbre. Ali é na Catedral, junto à Catedral do Sumbre. Exatamente. É o primeiro grupo. Enfim, mais algumas Aqui também Catedral. E aqui foi também a meio do caminho da Donga, nas montanhas do Bungo, após o almoço. E aqui o nosso amigo Norberto, não é? Humberto, que era um voluntário também aqui da zona de Santa Catarina, que estava lá e que andou connosco. Era o grande animador e obreiro. Exatamente. Era o Pau para toda a obra. Exatamente. O pessoal de regresso e tal. Uma bermuda, uma bermuda, uma bermuda, uma bermuda, uma bermuda, Mr. Bow Production. Nós estamos no projeto de Moçambique, atraía-nos sobretudo o papel dos catequistas e os mártires de Guiúa, que são, no contexto das guerras em Moçambique, foram momentos muito duros, porque uma comunidade que teve que viver sem a estrutura, de alguma maneira, suportada do apoio de ordens religiosas ou até de muitos dos padres. Porquê? Porque com o conflito eles tiveram que abandonar. Muitos foram expulsos, outros foram mortos. E os bens expropriados. Exatamente. O que é que aconteceu? Aconteceu que este santuário de Santa Maria, Rainha dos Mártires, evoca precisamente o lugar do martírio de 23 catequistas. E nós interessava-nos, no fundo, conhecer a história. Porquê? Porque foi a prova de fogo da vivência e da profundidade de fé de uma... E da forma como as comunidades se mantiveram firmes na afirmação da fé e na doutrinação, portanto, dos filhos, do apoio das comunidades, do socorro mútuo, etc. E no pós-concílio, de facto, estas igrejas não tinham, de facto, o clero era pouco, e passaram logo a funcionar no registro do próprio concílio, que é uma igreja ministerial, ou seja, com diversos serviços animados e conduzidos por leigos. Naquilo que competia especificamente ao padre da sua missão, passava quando podia, mas o que era o hábito, a constante da vida cristã era, digamos, promovida pelo catequista. Então, nós procuramos conhecer isso. Aqui temos o Padre Fradice a explicar-nos um bocadinho o contexto, ou seja, nós estamos num centro que foi criado pelos franciscanos, depois passou por lá muita gente, a Consolata consolidou e depois agora tinha sido entregue à Diocese de Inhambane. E foi explicando um bocadinho esse projeto. E nós percebemos que o investimento que foi feito na formação de leigos, o que era esta missão de Guiúa? Era um lugar onde as famílias vinham para, durante um ano ou dois, de facto, o catequista poder fazer a sua formação, os filhos tinham escola e tinham até a possibilidade de ter uma pequena quinta, um pequeno, digamos, espaço
para poderem cultivar os legumes e os alimentos que precisavam para sobreviver. E este investimento que foi feito produziu fruto em todo o Moçambique. Vive muito da animação laical. Aliás, dos países lusófonos que visitamos e dos povos com quem convivemos, foi exatamente em Moçambique que nós encontramos uma afirmação mais forte, mais empenhada das comunidades, dos catequistas, da população, que vive intensamente e de forma muito empenhada a vivência da fé. Aqui foi ao visitarmos uma fazenda, fomos recebidos por um grupo de senhoras que nos brindaram com cânticos típicos e aqui o Luís Matias tentou acompanhar. Uma visita ao Kruger Park, os animais lá da África do Sul. Aqui por este lado? Aqui também há. Aí é precisamente em cima. Fomos a Boroma, onde com o Bispo. É uma missão jesuíta que depois foi, digamos, nacionalizada e que o Bispo está a recuperar. É um lugar à beira do rio, no alto, com vistas panorâmicas excepcionais e onde está a ser feito um trabalho de recuperação do património arquitetónico e estrutural importantíssimo. Essa de baixo é o lugar onde estão sepultados os mártires. De Guioa. Foi uma celebração que fizemos lá. Depois, na zona de Lourenço Marques, fomos à Matola, à obra dos Salesianos, e tivemos a oportunidade de conviver com algumas turmas, inclusivamente ministrar umas mini-aulas sobre segurança, portanto, jovens estudantes que estavam em formação, dos vários ramos, de eletricidade, de engenharia, desenho, enfim. E aqui retornamos a imagens de Boroma, com o Bispo de Tete. Na inauguração de uma escola, exatamente, que coincidiu com a nossa estadia lá, em que tinha inclusive entidades oficiais. E o mestre de obras. E tem um leigo italiano que tem, de uma forma sistemática, permanente, sido o grande obreiro da reconstrução de várias obras da Diocese de Tete. Finalmente, terminamos aqui com uma fotografia muito emblemática, em que depois de avarias, porque íamos a caminho das montanhas de Angónia, exatamente, e houve uma avaria que nos obrigou a parar, furaram os pneus, pelo menos 2 pneus, e ficámos impossibilitados de prosseguir a viagem. Tivemos que retornar. Entretanto, vinha um rapaz a passar de motorizado, o Luís Matias pede-lhe boleia, mas o Dom Diamantino estava com muita pressa para voltar ao seminário e à fazenda da Boa Esperança, e depois acabou por ser ele embarcar de boleia, de motorizada, para voltar, portanto, para a Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança, que fica localizada em Zóbué. Em Zóbué, sim. Exatamente. E então, aí foi ele, de moto. Da forma mais lá teve o Luís Matias ficar a pé, como nós. Pronto, são projetos estes que deram a conhecer rostos, comunidades, isso tudo uma riqueza enorme, que é, na verdade, tirando, e tem que sempre ter isso presente, toda digamos, a capa do colonialismo que hoje está ultrapassado, embora haja gente muito marcada por isso e tem que ser respeitada e tem que ser acolhida, mas o saldo que fica é uma espontaneidade na relação e no acolhimento. Não, e uma coisa temos que dizer, realmente o povo de Moçambique mostrou-se e sentimos e é muito hospitaleiro. Os
Os ódios, como disseste bem, estão completamente ultrapassados e estavam-nos a pedir constantemente para voltarmos, que gostavam de estar connosco, que têm a aprender. E nós também dizíamos que temos muito a aprender com eles e temos, porque, enfim, a vida é muito mais simples, mais espontânea e mais afirmativa até, sob o ponto de vista de valoração humana. É um projeto para continuar no espaço lusófono. A ideia é continuar no espaço lusófono. Olá, bem-vindos ao canal Sotaria TV. Siga-nos no Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Sotaria TV, da aldeia para o mundo.